o surto que foi o dia em que a minha melhor amiga descobriu que eu estava tendo um caso com o pai dela. E fica aí que tem história nova. Bom, eu e essa minha amiga, a gente se conhece desde a adolescência. A gente estudou juntas o ensino médio e tudo. Quando essa história aconteceu, nós estávamos com 25 anos e continuávamos sendo as melhores amigas de sempre. Logo, eu já conhecia a família dela há muitos anos, ela já conhecia a minha família há muitos anos. E eu sempre tive uma quedinha pelo pai dela, sabe? Eu achava ele muito bonito e tal, mas eu nunca dei em cima dele, eu nunca fiz absolutamente nada. Pelo contrário, eu respeitava muito ela, respeitava a mãe dela, porque ele era casado. Tinha aquela paixonite de adolescente, sabe? Eu nunca dei em cima dele, ele nunca deu em cima de mim, a gente sempre se tratou com muito respeito. Que há um tempo atrás ele acabou se divorciando da mãe dela, né? E eles se divorciaram de uma forma muito amigável, sabe? Eles realmente decidiram se separar porque eles não se viam mais como casal. Não houve traição, não houve briga, não houve absolutamente nada. Tanto que quando eles se separaram, eles viraram amigos. Então, de fato, foi uma separação assim muito tranquila. E nessa época eu já tinha passado por outros namorados e tudo, mas eu estava solteira. Mas aquela paixonite que eu tinha pelo pai dela sempre ficou aqui dentro, sabe? Apesar de eu não falar e não fazer nada, ela sempre tava aqui dentro. Eu nunca falei pra minha amiga, óbvio, né? Porque eu tinha maior vergonha de contar isso pra ela. Mas enfim, a minha amiga sempre foi de fazer muitas resenhas na casa dela, né? Muitas festinhas e tal, chamar os amigos pra beber e tudo. Em uma dessas, o pai dela estava em casa, ele não se misturava muito. Ele ia lá, ele bebia um pouquinho, conversava um pouco, depois ele ia pro quarto dele. Porque a minha amiga ficou morando junto com o pai dela. Só que uma dessas resenhas, eu tava muito na cozinha, eu tava fazendo várias coisas, e ele ficou lá um bom tempo conversando comigo, e a gente passou horas lá conversando, horas, literalmente. Todo mundo lá fora, na área da piscina, curtindo, bebendo, e eu e ele lá na parte da cozinha conversando. A minha amiga até então, naquele momento, não viu maldade nenhuma, afinal a gente já se conhecia há muitos anos, então eu tá lá conversando com o pai dela, pra ela não foi absolutamente nada. Mas foi quando eu comecei a perceber que ele já estava me olhando de um jeito diferente. Ah, antes de eu continuar a história, se você tá precisando adquirir a sua rendinha extra ou ter sua independência financeira, entra agora no link que tá na minha bio. A minha amiga Ana te ensina a trabalhar de casa ganhando 7 dias por semana, tendo apenas a internet e muita força de vontade, porque é um trabalho, tá? Então, se é um trabalho, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, não perde tempo, é uma oportunidade única. Acessa agora o link que tá na bio e fala com ela. E eu já tava ficando muito nervosa, né? Eu já tava tipo, ai meu Deus, ele tá me olhando diferente. Será que é alguma coisa da minha cabeça? Será que eu tô imaginando, tô criando expectativas numa coisa que não existe? Enfim, ao mesmo tempo que eu tava criando muita esperança, eu também ficava muito na minha cabeça que aquilo eu tava imaginando, que não tinha como. Até que ele chegou perto de mim e falou que eu estava muito linda naquela noite. Nessa hora, gente, as borboletas do meu estômago começaram ali a se mexer, de uma forma que vocês já conhecem. E ele mesmo veio e me deu um beijo ali, tipo, no meio da cozinha. Não tava nem aí pra ninguém. Só que a minha amiga entrou na cozinha nessa mesma hora e viu a gente se beijando. Parte 2. Quando ela entrou, a porta fez barulho, então a gente se assustou e vimos que era ela. Fiquei olhando pra ela, tipo, meu Deus, ela vai brigar comigo, ela vai me odiar. O que ela vai fazer? Ela vai vir pra cima de mim, ela vai puxar os meus cabelos. Ela ficou me olhando, ficou olhando pra ele e virou de costas e foi embora. Ela, tipo, não falou absolutamente nada. E eu acho que aquilo foi o que me deixou mais nervosa, porque eu tava esperando outra reação. Na hora eu olhei pra ele e falei que eu ia lá conversar com ela, que eu ia lá falar com ela. Eu cheguei perto dela, ela disse que não queria falar comigo e mandou eu ir embora da casa dela. Eu não insisti muito, até porque tinha muita gente, eu não queria armar o maior escândalo, então eu fui embora. Eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu tinha ido embora, porque ela tinha pedido e que eu tinha evitado o escândalo e tudo e tal. E ele falou que ele ia esperar o outro dia pra conversar com ela, até porque ela tava meio bêbada e tal, então ele ia esperar o outro dia pra conversar com ela. Quando foi no outro dia, ela me ligou pedindo pra que eu fosse até a casa dela pra conversar com ela. E eu fui, né? Eu fui assim, ó, me tremendo, morrendo de medo do que ia acontecer. Eu cheguei lá, o pai dela já tava lá na sala sentado me esperando, eu sentei do lado dele e ela sentou de frente pra gente pra conversar. Parecia tipo um pai ou uma mãe quando a filha vai apresentar o namorado, sabe? E aí ela começou a conversar com a gente. A primeira coisa que ela perguntou foi desde quando a gente tava tendo esse caso e se eu tinha sido o motivo dele querer se separar da mãe dela. E a gente falou que não. Na noite anterior tinha sido o nosso primeiro beijo, que a gente nunca tinha tocado nesse assunto, que a gente nunca tinha ficado, conversado, flertado, nada do tipo. Que aquela tinha sido de fato a primeira vez. E ela virou pra mim e perguntou se eu tinha me interessado por ele naquele dia, naquele momento, naquela conversa e tal. E nessa hora eu tive que tomar coragem, né? E falei pra ela que não, que eu sempre tive uma quedinha por ele desde quando eu era adolescente, mas que eu sempre respeitei ela, a mãe dela, e eu nunca tinha feito e nem falado absolutamente nada. E aí ela foi e perguntou pro pai dela desde quando ele se interessou por mim. Ele falou que o interesse dele começou a vir muito recente, depois de que ele se separou. Eu sei que nessa hora tem muita gente que vai dizer, ah, não, com certeza ele já era afim de ti há muito tempo e tal, mas era casado, tu era mais nova, ele não podia. Gente, se era ou não, eu não sei, mas ele de fato só demonstrou qualquer tipo de interesse em mim naquela noite. Então eu prefiro acreditar que veio a partir daquela
naquela noite. Ela foi e perguntou se nós iríamos ficar juntos, se a gente ia namorar, alguma coisa do tipo. E eu falei que não, que a gente só tinha ficado, tinha sido só um beijo, que a gente não tinha nem sequer conversado. A gente não sabia se ia acontecer alguma coisa pra frente ou não. Ela disse que entendeu, né? Ela saiu da sala e eu e ele nós fomos conversar. Só que ele falou pra mim que ele tinha acabado de se separar e ele não estava preparado pra entrar de novo em uma relação. E eu super entendi, né, gente? O cara passou anos casado com uma mulher, um pouquinho tempo depois já começar a namorar outra, ia ser muito rápido, né? Então eu entendi e nós fomos devagar. A gente se encontrava, saía pra jantar, saía pra almoçar e tal. A minha amiga por um tempo ficou meio de banda comigo, meio estranha e tal. Eu também não falava muito de como era o meu relacionamento com o pai dela, porque eu imaginava que era muito estranho. E eu e ele, a gente saiu algumas vezes, a gente ficou. Ele é um cara extremamente interessante, mas o nosso relacionamento não foi pra frente, porque no final de tudo a gente descobriu que a gente não era tão compatíveis como eu, na minha cabeça, imaginava que era. Hoje em dia, a minha relação com a minha amiga continua a mesma, a gente é muito amigas, a gente sai juntas e tal, e tudo. Eu e ele, quando eu tô na casa deles, a gente se cumprimenta, a gente conversa e tal, e de fato foi como se nunca tivesse acontecido nada. Tipo, foi só uma relação extremamente passageira. Foi o meu amor de adolescência que eu acabei vivendo depois de grande, mas que não foi pra frente. A mãe dela ficou sabendo que a gente tava se envolvendo, mas também nunca falou nada, nunca se meteu, nunca me tratou com ignorância, nada do tipo. Pelo contrário, a mulher é uma pessoa extremamente muito bem resolvida. Mas eu achei que eu ia perder a minha melhor amiga por causa dessa atitude que eu tinha tido, sabe? Mas graças a Deus ela foi uma pessoa extremamente compreensível e não se afastou de mim. Mas enfim, vocês aceitariam que a melhor amiga de vocês tivesse um rolo com o pai de vocês? E foi isso. Minha sogra que mudou completamente o bolo do meu casamento sem a minha autorização. O marido tinha uma tia que ela era confeiteira e ela fazia bolos maravilhosos. Então ela disse assim, olha, o meu presente pra vocês vai ser o bolo. Como todo mundo da família já me conhecia, sabia que eu gostava muito de uma decoração mais simples, de um bolo mais simples, de tudo mais minimalista. Ao contrário da minha sogra, que sempre teve a unha bem dourada, o batom dela era dourado, e sempre de sombra azul, aquela coisa assim. Ela era uma pessoa mais, né? Faltando uma semana, eu comentei assim com ela, fulana, ao invés de colocar as flores artificiais, pode colocar a flor natural. À noite, ela mandou assim, Débora, posso fazer as alterações? E eu pensava que ela estava falando do quê? Das flores. Minha sogra tinha ido lá e dado um bolo completamente diferente pra ela. Esse aqui foi o bolo que eu pedia, que eu falei das flores. E aí ela tinha essas flores aqui bem parecidas, só que artificial. E aí eu pedi pra ela colocar flores naturais. Este daqui, pasmem, foi o bolo que minha sogra pediu. Só que a diferença é que ela pediu as rosas vermelhas. Meu casamento não tinha nada a ver com vermelho. Era branco com umas coisinhas assim, rosa bebê. E aí passou. Eu falei, tá, pode fazer as alterações. Mandei as flores pra ela, pra minha sogra, que minha sogra morava praticamente do lado dela. Minha sogra não entregou a ela as flores. E no outro dia, quando a moça da decoração manda a foto lá, como é que tava? Tá lá o bolo branco com vermelho no meio de tudo minimalista. E a minha sogra que mudou completamente o bolo do meu casamento sem a minha autorização. Esse daqui era pra ser o bolo, né, que eu pedi, com flores naturais. E esse daqui é um bolo bem parecido com o que a moça fez, porque a minha sogra mandou. Eu mandei uma mensagem pra tia do meu namorado, né? Caso hoje é meu marido. Aí eu falei, fulana, o que aconteceu com o bolo? Acho que tu mandasse o bolo errado. Não tem nada a ver. Ela falou, ué, Débora, eu não te perguntei se eu podia fazer as alterações? Então, as alterações que Neidinha me mandou. Neidinha era minha sogra. Aí eu falei, mulher, não. As alterações que eu tinha falado eram das flores naturais. Que inclusive eu mandei por ela. Ela não chegou a te entregar. Aí ela falou, não, ela não me mandou nenhuma flor. A única coisa que ela falou era que tu não queria mais aquele bolo. Aqui tu queria esse daqui. E aí eu comecei a me desesperar. Eu fiquei tão triste, sabe? Porque o bolo do casamento é um negócio que fica assim no centro. E essas flores vermelhas não tinha nada a ver com a decoração. Ela me ligou, né? A moça que fez o bolo perguntou se ela poderia trocar a cobertura. Disse que daria muito trabalho e que tipo, demoraria muito mais. Mas que se eu quisesse, ela faria. Eu falei que não. Que se ela pudesse pelo menos trocar a cor das flores, eu iria agradecer. E aí ela falou, olha, eu vou tentar. Não sei o que ela fez. Eu sei que ela colocou bem menos flores do que isso. No final, rosinha assim, acho que ela descolou essas flores, tirou essa fita. E ela foi lá no local do casamento mesmo fazer as alterações. Eu mandei uma mensagem pra minha sogra falando o que você mandava fazer. Aí ela, não, é porque tava muito sem graça. Eu não queria que o casamento do meu filho fosse tido como um casamento sem graça. Eu fiquei muito revoltada. Eu liguei pro meu marido, falei o que ela tinha feito. E aí ele falou, olha, depois do casamento eu vou falar com ela, mas não vamos criar casa,
caso, sabe? Ele tentou abafar. O importante é que tem o bolo e tal. O casamento ficou com um clima horrível. Eu não quis nem tirar foto perto do bolo. Eu agradeci, obviamente, né, a tia do meu marido e pedi desculpa por tudo, né, pela confusão, por tudo. Ela ficou super mal. Ficou, inclusive, um tempão sem falar com a Nedinha, né, que era minha sogra, irmã dela. Tão chateada e de tão chata que foi a situação que ficou. Aconteceu uma situação comigo, eu quero que vocês me falam se eu fui chata ou não. Eu e meus amigos marcamos uma resenha e, como toda resenha, cada um leva o que gosta de beber. O que gosta de beber. Como a gente gosta de beber a mesma coisa e a mesma marca, geralmente, ou talvez sempre, eles combinam, né, de comprar junto pra poder rachar. Até aí tudo certo. Chegando lá na resenha, cada um botou sua bebida onde tinha que colocar a bebida e eu também botei a minha. Antes de comprar a minha, eu mandei no grupo: gente, eu vou comprar tal marca. Alguém vai querer rachar comigo? Todo mundo: não vou não sei o que. É tudo a mesma coisa, eu não ligo pra marca não. Suave, mas eu vou comprar dessa marca porque eu gosto dessa marca. Aí eu abri meu negócio pra beber e todo mundo que não quis comprar comigo já veio pegar meu negócio pra beber. Eu falei: peraí. Isso aí eu comprei pra eu beber. Eu perguntei: vão querer rachar comigo? Porque eu ia comprar em maior quantidade pra depois eu não ficar sem. Foi a primeira chamada de atenção. Aí eles: ai, Sabrina, isso é muito chato, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Porque se fosse tudo a mesma coisa, eu teria comprado o que vocês compraram. Eu queria beber dessa marca. Sinceramente, eu acho que isso não é nem questão de individualismo, tá ligado? Mas aí é muito fácil eu comprar o mais caro e todo mundo que comprou o mais barato tomar tudo do meu e depois eu vou tomar o quê? Falei: mano, vocês não vão tomar, tomo de vocês. Se é tudo a mesma coisa, por que vocês não tomam o de vocês? Vocês deixaram o de vocês pra vir tomar o meu? Eu não tomo uma garrafa sozinha, entendeu? Eu ia acabar tudo o negócio, eu ia tomar uma dose, porque todo mundo que queria tomar ia acabar com a minha garrafa, eu ia tomar uma dose e ia ter pagado sozinha. Fiquei puta. Começaram a falar que eu era chata, individualista, não sei o quê. Aí, mano, eu tava sem paciência já. Peguei minha garrafa e vim embora. Eu quero saber de vocês agora, sinceramente. Eu fui uma pessoa individualista? Dia em que eu fui xingada em inglês, mas a cliente não fazia ideia que eu sabia falar. Mais o perrengue pra vocês, check. Eu acho incrível a ignorância de algumas pessoas. Mas vamos lá que eu vou contar pra vocês. Essa cliente agendou a maquiagem comigo, só que essa cliente eu já conhecia ela fazia muito tempo. Já tinha atendido ela algumas vezes pra alguns eventos específicos. E ela indicou mais duas amigas dela. No caso, ela não viria junto com as amigas dela, ela só indicou. E essas amigas não eram aqui do Brasil. Eram amigas estrangeiras. E elas eram pessoas, gente, totalmente assim, ó. Sabe? Porque elas são pessoas que iam pra festa da hora, realmente, né? Enfim, daquele jeito que a gente já conhece de algumas clientes que são meio, né? O atendimento era domicílio. E aí, elas me contrataram pra ir até a casa de uma delas. Fui, peguei a maletinha, fui atender as mademoiselle. Cheguei, era uma casa muito bonita, enfim, né? Fui até que bem atendida. De início me pareciam ser pessoas bem simpáticas, inclusive. Mas eu consegui perceber alguns olhares diferentes, algumas conversas meio diferentes, alguns cochichos meio diferentes conforme eu tava ali, tanto no atendimento, quanto também quando eu cheguei, sabe? Meu, a gente percebe, gente, olhar diferente, essas coisas, a gente acaba percebendo, não tem como falar que não percebe. Vendo um movimento meio estranho ali, mas eu fui relevando. E eu, desastrada do jeito que eu sou, eu lembro que eu tava maquiando a primeira pessoa, quando simplesmente eu acabei deixando cair o meu kit de pincéis no chão, gente. Foi tipo muito automático, eu tava ali maquiando, né? Caiu no chão, espalhou. Eu pedi desculpa, né? E peguei ali o meu caixinha de pincéis. E aí eu vi um cochicho, realmente de um xingamento, só que o xingamento foi em inglês. Elas estavam falando, né, da forma delas ali, falando em inglês. Só que acontece, gente, eu não consegui escutar muito bem, mas eu percebi que soou de uma forma meio estranha. Falei assim: pô, essas meninas estão me xingando, não é possível. Porque deu a entender meio uma parte meio snob da parte dela, sabe? Foi uma situação meio chata. Aí você entende ali, não precisa nem te xingar, que você escutar. Pelo olhar você já sabe que ela tá te xingando. Só que temos um detalhe, gente. Eu falava inglês. Por quê? Eu não falava extremamente bem, né? Nossa, que menina que fala inglês. Não, gente. Mas eu tinha já feito cursos e tudo mais. Eu tinha uma base ali de inglês. Não conseguia entender tudo, mas uma boa parte eu consegui. Então, assim, muitas coisas, às vezes, que as pessoas falavam, pelo meu treinamento, eu consegui, né? Enfim, por eu ter um tempo estudado, eu conseguia entender sim. Eu terminei a primeira pessoa da maquiagem, aí eu chamei a amiga dela pra fazer o atendimento, gente. E foi daí onde elas resolveram conversar 100% em inglês, achando que realmente eu não estava entendendo absolutamente nada do que elas estavam falando. E aí, elas começaram a falar coisas de mim que assim, eu não entendi sem falar pra vocês que eu entendi sempre da conversa, eu vou estar mentindo, porque eu não entendi. Mas eu peguei vários trechos delas conversando, tipo assim, sabe? A pessoa nitidamente sentada na cadeira, assim, olhando pra outra e batendo meu papo, falando mal de mim. Na conversa, elas começaram a criticar os meus materiais, a forma que eu trabalhava, incluindo também falando que eu era extremamente desastrada porque eu derrubei um kit de pincéis, e começaram a meter o pau ali em mim, achando que eu não...
E daí, dos comentários ofensivos dela, posso dizer que eu entendi 70% do que elas estavam falando. Na hora, gente, eu fiquei realmente chateada e eu tava maquiando. Então, assim, a situação tava acontecendo na minha frente, eu maquiando a moça, no caso, a amiga ali dela, e eu totalmente constrangida, porque assim, elas não faziam ideia que eu sabia falar o inglês e que elas estavam ali falando. Quando eu simplesmente pensei, então agora eu vou jogar uma pra elas. E no meio da maquiagem eu falei, sorry, querida, eu estou te entendendo. Gente, na hora que eu falei isso, as duas pararam, ficaram mais vermelhas que uma pimenta, do que um pimentão, porque elas imaginavam que eu era uma pessoa, já que é tatu, né? Na hora elas pararam, ficaram meio paralisadas. Elas tentaram consertar ali o assunto, falando que estavam falando de outra. Porque assim, ficou nítido que elas estavam falando de mim. E elas acharam também que eu tava entendendo 100%, eu entendi 70% da conversa, né? Mas eu sabia que elas estavam falando mal de mim em outra língua. E elas tentaram desconcertar ali do que estavam falando. Gente, eu tentei terminar meu trabalho o mais rápido possível. Eu, não, tranquilo, tudo mais, enfim. E desse momento elas ficaram em silêncio. Não tô brincando. Do atendimento, que eu tava ali fazendo a segunda menina, né? A segunda amiga dela ali. O tempo todo foi um silêncio, gente, mas uma mosca que você escutava. Eu tentei agilizar o mais rápido possível pra eu finalizar o atendimento, porque nem eu queria ficar ali vendo que as pessoas eram pessoas, assim, maldosas, sabe? Tipo assim, se eu não soubesse o inglês na hora, provavelmente elas teriam me humilhado muito mais ali e estariam meio que se deliciando já na minha cara que eu não estava entendendo. Então eu achei muito chato, finalizei a maquiagem, peguei o meu dinheiro e fui embora. Depois, como eu não sou besta, falei pra minha amiga, no caso, que tinha indicado elas pra mim, expliquei pra ela, falei assim, amiga, nunca mais atendo, me perdoa e tudo mais, mas são pessoas que me humilharam ali em conversa, achando que eu não sabia, expliquei. A minha amiga também ficou bem chateada com a situação, mas não tinha o que fazer, porque foi indicação e tudo mais, mas pelo menos eu saí com o dinheiro do bolso. Mas assim, foi uma situação totalmente constrangedora. Muito chata, e fica aí um perrengue de maquiador pra vocês, mas pelo menos eu ainda consigo sair por cima ali, né? A maior traquinagem que a Lelê já fez na vida. Ó, essa carinha aqui de anjinho, ó o que ela fez. Mas vocês sabem que história é com uma parte só, vocês precisam curtir antes da história, né? Então vai, Lelê. Eu tava na casa da minha amiga e a mãe dela falou, vamos todo mundo jantar. Chamou a família, né, que era aniversário dela. Aí fez um macarrão. Macarrão não tinha ruim, né, todo mundo comemorou. Aí... Tinha como ser ruim. Tinha. Aí a minha amiga e eu, a gente não gostou do macarrão e a família inteira também não gostou dela. Aí a gente falou, por que não só botar o macarrão pra salvar a família? Aí a gente jogou metade do pote de sal e metade do pote de açúcar no macarrão. Aí, no dia seguinte, eu já tinha ido embora, a minha amiga falou, então, minha mãe estranhou o macarrão, aí eu falei pra ela que tinha estragado. Tá vendo, gente, essa carinha aqui de princesa, ó?